Amém e amém, Jesus. E de pé, irmão, na sua casa, vamos louvar o Senhor, vamos fazer um culto de avivamento, de renovação, de graça e de glória. Aleluia, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. Glória a Deus. Louvemos. Amém, Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou.
por mim. Obrigado, Jesus. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar a dor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar a dor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar a dor. Aleluias. Oh, meu irmão, louvemos, adoremos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Louve com teu coração 100% para Jesus. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Aleluia. Meus cravos nas mãos, seu corpo a sofrer aqueles momentos de dor. Meu mestre a chorar, e foi por você, e ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes deu seu perdão. Aleluia. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa
Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, dá um glória a Deus bem forte para Jesus. Você na sua casa glorifica o nome do Senhor. Irmãos, antes de eu fazer uma oração muito especial por você, pela sua família, eu quero trazer uma palavra de esclarecimento. Não foi assim vários, um número muito grande não, mas alguns irmãos, algumas irmãs nos mandaram mensagens que gostariam de estar aqui na igreja hoje. E é muito importante a gente esclarecer para que você possa se exatamente entender. A igreja está fechada? Não, irmãos, a igreja não está fechada. A igreja, ela está debaixo de um decreto de restrição de atividade. Se você me perguntar, os restaurantes estão fechados? Eles não estão. Eles estão com restrição de atividade. Ou seja, hoje, a maioria dos restaurantes da nossa cidade, a sua cozinha está funcionando. Por quê? Porque daqui a pouco vão começar pessoas a telefonar e comprar por delivery. E aí o entregador vai levar ou a pessoa vem pegar. Assim que está a igreja. Então nós estamos abertos. Então, o que eu recomendo como seu pastor é que você fique na sua casa. Sabe? Nesse momento que nós estamos vivendo, a melhor decisão é ficar o quanto mais isolado possível, evitar o máximo de ter contato com outras pessoas. Nós precisamos realmente quebrar essa transmissão que está muito forte no nosso país. Mas se você não está conseguindo, se você está sentindo muito falta da igreja e que isso está te causando algum problema, então você venha para a igreja, venha para cá. Não deixe que nada disso se transforme numa situação que possa prejudicar você. Então, a igreja não está fechada, a igreja está aberta. Mas eu aconselho como pastor que você fique em casa. Mas se você não está conseguindo, você quer, você deseja, você sente falta, você não está conseguindo conviver com a distância da igreja, venha para a igreja. Venha assistir o culto aqui com a gente. Aqui está o pessoal do louvor, aqui está o pessoal da mídia. Eles estão aqui nos ajudando. Então, não vai causar nenhum grave problema se vir mais aqui uma ou duas ou três pessoas, de forma alguma. Isso é o bom senso. Mas eu reitero a minha recomendação. A minha recomendação é que você fique em casa, que você esteja cada vez mais se cuidando e evitando contato. Nós precisamos diminuir a transmissão desse vírus. E vamos conseguir isso em nome de Jesus. Quero agora orar por você. Quero orar pela sua família. E também já preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus. Hoje o nosso pastor auxiliar, irmão Raimundo, vai estar nos abençoando. E nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe. Agora eu quero que você coloque a mão direita sobre o seu coração. Você que está aí na sua casa, fica de pé. Se levante, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Se você está junto aí da sua esposa, dos seus filhos, junte-se as mãos em oração. Se você estiver sozinho, então coloque a mão sobre o seu coração. E agora você vai orar a Deus, você vai apresentar a Deus sua vida. Você vai apresentar a Deus o que você está vivendo, o que você está passando. É hora de nós recebermos a bênção de Deus na nossa vida. É hora de Deus nos abençoar nessa oração. Grande Deus e maravilhoso Pai, ó meu Senhor, nesta semana, que é a semana maior, que é a semana mais importante, meu Deus, porque nós vamos relembrar a maior de todas as obras, a providência divina, Jesus, para a vida de cada um de nós. E esse Jesus, ele passou pela cruz, ele passou pela sepultura, mas ele não ficou em nenhum desses lugares.
porque Ele ressuscitou e vive, e hoje o Senhor está conosco. O Senhor é Deus que reina sobre todo o céu e sobre toda a terra. Tu és o Senhor que nos abençoa, Tu és o Senhor que nos dá vitórias, Tu és o Senhor que nos ajuda, Tu és o Senhor que vem com a sua mão poderosa e nos levanta. Tu és o Senhor que nos cura, Tu és o Senhor que nos liberta, Tu és o Senhor que traz a paz, Tu és o Senhor que acalma o nosso coração, Tu és o Senhor que nos salva, Tu és o Senhor que nos prospera. Então, meu Deus, vem nesta manhã e abençoa cada vida, e muito especialmente, meu Deus, aquelas pessoas que estão passando por algum momento de muita dificuldade. Oro por esse meu irmão que está tendo dificuldade de conviver com esse isolamento, que está tendo dificuldade de conviver com a distância da igreja, de estar congregando. Meu Deus, ajuda. Oh Deus, traz tranquilidade a esse coração. Nós, meu Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use o teu servo, que o Senhor nos abençoe, mais uma vez, com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos receber o nosso irmão Raimundo. Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Amém. Temos graças a Deus, como aqui foi cantado. Você está preparado para receber o Senhor? Ele virá. A sua palavra é fiel e verdadeira. Então, neste domingo, nesta semana, que estejamos prontos a lançar os nossos ramos sobre as ruas, para lançarmos os nossos ramos e louvarmos e engrandecermos aquele que é digno de louvor, aquele que entra triunfantemente em cada coração. Amém? Glória a Deus. Vos convido, irmãos amados, a abrir as palavras do Senhor. Você aí, meu amado, pegue a Bíblia. Hoje você tem a liberdade de pegar a Bíblia aí em sua casa, e nós vamos ler a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 e 18 até o 18, e depois o 5, do 1 a 6. Amém? Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. Minha carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero voltar à leitura desse versículo, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que dia o Senhor vem, porque o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios em nome do Senhor Jesus. A vinda do Senhor. Durante alguns anos, nós temos, quando eu falo nós, eu digo igreja, temos nos preocupado com diversas coisas. O bem-estar, o cuidar da igreja é algo peculiar aos dirigentes, pastores, líderes. Mas muitas das vezes temos nos esquecido de falar sobre a volta do Senhor. Graças a Deus que vem ao entendimento do pastor da nossa igreja, de falarmos sobre essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a primeira vinda do Senhor Jesus. Só que a palavra de Deus nos relata ainda uma segunda vinda do Senhor. E essa segunda vinda nós temos muitas das vezes negligenciado em falar. Mas tudo é no tempo e na época do Senhor. E hoje é dia de falarmos sobre isso. Meus irmãos, vejam, nós criamos expectativas de acordo com o que vemos na natureza. Quando você amanhece em sua casa, abre a sua porta ou sua janela, você olha para o céu, você vê um dia claro e logo você deduz, vai fazer calor hoje ou talvez irá chover, dependendo do teu olhar. E muitas das vezes não acontece nada daquilo que você está esperando ou que você está deduzindo. E o Senhor chamou a atenção, e esse trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo está escrevendo e dizendo: comecem a prestar atenção, porque vocês foram doutrinados, vocês têm conhecimento de observar e de ver que o dia já está se aproximando. Nós somos da luz e não de trevas. Nós somos do dia e não de noite. E ali naquela igreja, esse trecho especificamente do apóstolo Paulo, está nos dizendo, falando para a igreja, os irmãos lá em Tessalônica, porque existia uma dúvida dentro daquela igreja, a respeito dos irmãos que já tinham falecido, morrido. Interessante. Eles, ao invés de se preocuparem com eles, agora estavam se preocupando com os mortos. E às vezes nós fazemos assim. Começamos a nos preocupar demais, demasiadamente com as coisas que estão em nossa volta. E não nos preocupamos com nós mesmos, em estarmos preparados para a vinda do Senhor. E aquela igreja tinha uma dúvida
E perguntaram ao apóstolo, escreveram-lhe perguntando: olha, como é que vai ser isso? E aqueles que morreram, o que é que vai acontecer? Será que quando Jesus voltar, eles vão conosco ou acabou? Paulo nos dá essa resposta: estamos aflitos, não entendemos muito bem, porque naquela época a igreja estava esperando o Senhor ainda naqueles tempos. Estava ainda voltada, não, o Senhor virá. O Senhor virá. E veja, há uma confusão. Quando Jesus fala para Pedro e os demais apóstolos que João ficaria até que ele voltasse, se eu quero que ele fique aí até que eu volte. Vocês lembram dessa passagem? Alguns pensaram, imaginaram que João não morreria. Ao contrário, quando João estava na ilha de Patmos, ele foi elevado aos céus, a presença de Deus. Então a palavra de Deus se cumpre ali. O Senhor volta para falar com ele e revelar tudo o que aconteceria nos últimos dias. Mas, voltando a esse assunto, a igreja hoje vive em preocupação. Talvez como os irmãos de Tessalônica tivessem: olha, o que vai acontecer com aqueles que já morreram ou não? A igreja hoje vive alguns dilemas, algumas perguntas que eu quero discorrer contigo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Primeira pergunta: qual tem sido ou qual é a razão do arrebatamento? Anote aí, por favor. Segunda pergunta: como será o arrebatamento da igreja? Terceira pergunta: o que devo fazer para participar do arrebatamento da igreja? E quarta: quem ficará de fora do arrebatamento? Perguntas similares ao que os irmãos de Tessalônica estavam passando. Mas para entendermos como será, ou de que forma será o arrebatamento, precisamos entender a razão do arrebatamento. Porque a igreja do Senhor será elevada aos céus. Muitos, quando Jesus estava ali, passando as últimas instruções, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, olharam para Jesus: Senhor, quando se dará essas coisas? O Senhor manda que eles olhem para a figueira. Veja, quando a figueira começa a colocar as suas folhas, a despejar as suas folhas, a caírem as suas folhas, vocês logo sabem que é chegado ou está próximo o verão. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E quando ele ascendeu aos céus, Jesus foi elevado ao céu e a nuvem o cobriu. Por isso que o apóstolo diz aqui: nós seremos levados a encontrar com ele a nuvem. Aparecem dois anjos e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir hoje voltará para buscar também o seu povo. E eu quero fazer parte desta grande vitória, deste grande arrebatamento. Ele vai voltar, é promessa dele. Ele nos prometeu. Ele quem? Jesus. Eu estou bebendo no dia da Santa Ceia, da grande ceia com seus discípulos. Eu estou bebendo este cálice hoje. Mas chegará um dia em que eu tomarei com ele somente na glória. E ele nos fez uma promessa: eu não provarei do fruto da vide até que eu possa provar com vocês lá no céu. Você já viu? Jesus faz o jejum ali do fruto da vide, porque ele diz: eu não tomarei até que um dia possa provar com vocês lá nos céus. Ele virá. E a razão do arrebatamento, irmãos, nós precisamos entender à luz da palavra de Deus. João capítulo 14, do versículo 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Para que onde eu estiver, assim falou Jesus, estejais vós também. E essa é a razão de estarmos na presença do Senhor, na igreja de Jesus. Não esperando por homens ou mulheres, mas esperando naquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Examine comigo, por favor. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Qual a razão, irmão, do arrebatamento? Assim como Jesus Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito, e aparecerá o quê? Uma segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O arrebatamento, irmão, como o apóstolo Paulo nos diz aqui, quando os pastores começam a falar em arrebatamento, muita gente começa a sentir temor. Meu Deus, eu preciso me consertar. Ei, eu vou te dizer uma coisa, não vai dar tempo, você precisa já estar pronto, consertado, limpo, lavado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nós lemos aqui versículo 18 do capítulo 4, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras, Paulo? As palavras que eu vos tenho dito. Consolai-vos, é para vosso consolo, é para a vossa alegria. Falar em arrebatamento é para a vossa edificação, não é para a vossa tristeza. É para saber, para que você saiba que você tem que estar pronto. Há uma passagem já carimbada com teu nome para um dia estar na glória com o Senhor. Tome posse disso em nome do Senhor Jesus. É esta a razão, é este o sentido do arrebatamento. Nós precisamos compreender ainda que o homem pecou. Não existiria arrebatamento se o homem não tivesse pecado, porque já estaríamos no paraíso com o Senhor. Mas para você que me ouve, meu amigo, que não entende da palavra, você talvez possa se perguntar, mas por que existe? Por que Jesus virá? Porque o homem pecou, e foi necessário que, como por Adão entrasse o pecado no mundo, Jesus Cristo, oferecido em sacrifício, fosse também trazer, assim, melhor te explicando, como o pecado ele trouxe a morte, Jesus Cristo morreu para que por meio da sua morte ele pudesse te trazer a vida. E eu quero que você examine comigo Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: o salário do pecado, meu irmão, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo ainda diz, no capítulo 5, versículo 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E ele nos dá uma explicação lá em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia, anote por favor. Capítulo 15, versículo 21 a 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição, aleluia, dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morrem, em Cristo todos nós seremos vivificados. Todos nós seremos vivificados. Precisamos entender a promessa para não errarmos, para andarmos vigilante. Jesus Cristo nos diz: em nenhum outro há salvação. Às vezes nós colocamos na nossa mente que a nossa salvação está numa pessoa, num homem, numa mulher. A nossa salvação está em participar do culto, em vir para a igreja. A sua salvação está em Jesus Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador.
Por isso ele deixa claro, Atos capítulo 4, versículo 12, ele deixa bem claro: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Corroborando em João 3, 14 e 16. Olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vou te dizer uma coisa, você que me ouve, entenda, até aqui, com a morte de Jesus Cristo, Deus já fez a sua parte. Foi Deus quem pecou? Não, foi o homem, mas Deus resgatou, pagou o preço. Deus já fez a sua parte. Preste atenção em nome de Jesus. A parte que cabia a Deus já foi feita, agora está sobre nossa responsabilidade. Irmos para o céu ou não. Ele ascendeu, preparou, está preparando o lugar. Mas cabe a você decidir isso. Não olhe para o lado, mas olhe para aquele que é autor e consumador da sua fé. Aquele que não há sombra de dúvida. Aquele que não se deixa negar. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então você pode me perguntar, irmão, como será o arrebatamento? Porque eu preciso estar preparado. Como isso acontecerá? De que forma Jesus virá? O Senhor nos diz lá, falando para os seus apóstolos, Lucas capítulo 17, do versículo 26 em diante. Ele diz: meus filhos, como aconteceu nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Assim também como foram os dias de Ló. Comiam, bebiam, vendiam, plantavam, colhiam, até o dia em que Ló foi retirado de Sodoma. Tudo aparecerá normal. Tudo vai continuar da mesma forma. Acontecerá um evento aqui, um outro ali. Lembre-se, a folha da figueira começará a cair. Tudo vai parecer normal. Mas quando Noé entrou na arca, a arca foi fechada. Quando Ló saiu de Sodoma, choveu enxofre. Meu irmão, minha amada irmã, preste atenção. Olhe para os sinais. Não olhe para a normalidade que vai estar sempre acontecendo, mas olhe para os sinais, porque Deus nos deixou algumas pistas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como vai acontecer, irmãos? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Você lembra que nós falamos da trombeta? Dada a ordem, a trombeta soando, o Senhor dará ordem aos seus anjos, está na hora de descer e arrebatar o meu povo. Vocês viram o que está escrito? Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! O apóstolo Paulo nos diz: olha,
Nenhuma semente pode nascer se ela não morrer. É necessário que isso aconteça. Porque depois que ela morre, ela é lançada sobre a terra, e na terra ela vai crescer. E daí ela vai produzir frutos. E assim é necessário que nós que estamos nesse corpo carnal, de pecado, de pensamentos horríveis, sejamos transformados. E o apóstolo prossegue dizendo, olha, há corpos espirituais e há corpos celestiais e há corpos terrenos. Há corpos terrenos e há corpos espirituais. E é necessário que aqueles que morreram ressuscitem. Depois nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí eu posso te dizer, meu amigo, minha amiga, não vai dar tempo de segurar em ninguém. Não vai dar tempo. Esteja preparado. Mamãe não vai poder ajudar. Papai não vai poder ajudar. O pastor não vai poder ajudar. Porque agora única e exclusivamente depende de você. Deus já fez a sua parte. O que cabia ao Senhor já foi feito. Cabe a você agora. Se prepare em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e diga, Senhor, Espírito Santo de Deus, me prepara. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Porque eu não quero ficar. Vem a outra pergunta, o que devo fazer para participar do arrebatamento da igreja? Primeira coisa, você deve aceitar ao Senhor Jesus. E você deve confessar. Aceitar ao Senhor Jesus e as suas doutrinas, as suas palavras. Quando você compra uma passagem, lá vem escrito os seus direitos e os seus deveres. Mas na passagem vinda do Senhor Jesus, existe uma coisa diferente das terrenas. Você pode trocar, adiar. Essa não. E nessas passagens aqui terrenas, nós vemos nas passagens, o seu bilhete de passagem, o seu ticket de passagem, está dizendo o que você pode levar, o que você não pode levar. Existem regras a serem seguidas. Assim também o Senhor nos diz. Existem regras a serem seguidas que não podem ser violadas. Para que a igreja permaneça pura, imaculada, santa e perfeita diante do nosso Senhor e Salvador. Romanos capítulo 9, capítulo 10, melhor dizendo, versículo 9 até o 11 diz: a saber, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confesse a um Salvador, eu só tenho um Salvador, eu só tenho um Libertador, Jesus Cristo, meu Senhor. Visto que, diz o apóstolo, que com o coração se crê para a justiça, aleluia, e com a sua boca se faz confissão para salvação. Olha como você tem andado, olha como você tem, aleluia, sendo visto por este mundo. Com tua boca você vai confessar para a justiça, com teu coração se crer para a vida eterna ou para a justiça. Porque a Escritura diz, todo aquele que não crer, não será, porque a Escritura diz assim, melhor dizendo, todo aquele que nele crer, não será confundido. Creia no Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 18 diz: quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Chegou o momento de você definir se você é verdadeiramente um cristão, um seguidor de Cristo, de acordo com as suas regras, de acordo com a sua palavra,
ou não. Porque se você começar a andar no meio termo, o Senhor diz: vomitar-te-ei da minha boca, porque Deus não aceita morno. É frio ou é quente? Deus já fez a sua parte. Diga assim comigo na tua casa: Jesus já fez a parte dele, cabe a mim agora. E eu vou te dizer: acorda, acorda, não há outro jeito para entrar nos céus. O Senhor nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem jeito, é por Jesus. João capítulo 4, versículo 6. Ninguém entra nos céus a não ser por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não há outro caminho. É de acordo com a aceitação a Jesus, confessar os seus pecados, buscar ao Senhor. Deus vai te perdoar, porque Ele é perdão, Ele é amor, mas é justiça. Aleluia, diga glória a Deus. Para encerrarmos, Ele nos diz também: então quem ficará de fora do arrebatamento? Tem sido a nossa maior pergunta e questionamento. Muitos falsos profetas têm se levantado, dito várias coisas. Pode entrar nos céus assim, pode entrar no assado, pode entrar cozido e cozinhado, mas não é assim. Abra a sua Bíblia, marque esse versículo em nome de Jesus. Apocalipse, a palavra de Deus nos fala. Pega a tua Bíblia aí comigo. Aleluia. Apocalipse, está escrito que vão ficar de fora essas pessoas. Eu gostaria primeiro, antes de lermos Apocalipse, vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10. Um outro aconselhamento do apóstolo para nós. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O apóstolo pergunta, faz uma indagação. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, irmãos. Jovem, em nome de Jesus, acorda. Não vos enganeis, ou não erreis, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Algo que é colocado ali, se infligir essa regra, não vai passar. Essa mesma passagem está lá em Apocalipse, nos últimos capítulos. Não vai entrar, não tem jeito. É o momento de você agora definir o que você quer. Não tem jeito. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, segundo a palavra do Senhor. Lucas capítulo 21, Jesus é taxativo com seus discípulos, dizendo: preste atenção, não tenha cuidado para não vos sobrecarregar com o vosso coração, com libertinagens, bebedeiras, ansiedade pela vida. E aquele dia venha para vós com surpresa, e vocês não estejam preparados. Porque esse dia virá sobre todos que estão sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Nós oramos para todas as coisas, e o Senhor recomenda: ore para que naquele dia você esteja de pé.
Você não tenha de que se envergonhar. Esteja preparado, manejando a palavra do Senhor, fiel à doutrina e à palavra de Deus. Porque este é o único jeito. Não tem outra porta. Estreita é a porta que conduz à vida eterna, mas larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzirá muitos à perdição. Sou eu que quero falar, é a palavra de Deus que nos diz: esteja preparado. E alguém pode dizer, talvez como aquele moço que falou para Jesus, o homem rico: Senhor, eu tenho observado todas essas coisas desde o dia da minha mocidade. E a pergunta que talvez você possa estar dizendo é: o que falta, Jesus, para o Senhor voltar? O que falta, Jesus? Eu já não aguento mais. Tem pessoas que nesse momento estão chorando, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu queria que o Senhor voltasse. Você, na realidade, meu irmão, minha irmã, está querendo se livrar desta dor. Mas existem condições que talvez nós não estejamos fazendo, você não esteja fazendo. Há outros que dizem: eu vejo essa história desde que aceitei Jesus, desde que eu era criança. Olha, isso que você, essa pergunta, esses questionamentos que você faz, também é bíblico. Muitos já fazem esse questionamento, fazem essa pergunta há muitos anos. Mas por falta de entendimento, de ler a palavra de Deus, porque está escrito aqui, abra comigo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9, abra aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrependimento é a palavra. Que todos alcancem o arrependimento é a palavra. Quer ir para o céu, quer estar com Deus, se arrependa em nome de Jesus e não pratique mais. Vá e não peque mais. Não faça mais isso, diz o Senhor, para um dia estar na minha glória de pé, como homem, como mulher de Deus. Oh, meu irmão, está na hora, a igreja está gemendo. Aleluia. Deus nos diz, Jesus Cristo nos falou, Mateus capítulo 24, do versículo 10 em diante, irmãos. Ele diz: porque muitos virão em meu nome, e se levantará nação contra nação, olha os sinais aí, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Lembra que nós falamos daquela que está para dar à luz? São contrações. O momento que estamos vivendo, o momento que a igreja viveu no passado, parece se refletir nos dias de hoje. Dores de parto, decepção. Meu irmão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor nos fala na sua carta lá em Apocalipse: eu conheço as suas obras. Eu sei que a tua fé, sabe, tem sido pequena. Mas aquele que é autor e consumador da nossa fé está contigo nesta manhã. Chama-se Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Deus, porque Ele, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Pede a Ele. Por isso que Ele falou para nós: orem nesse sentido, para que quando o Senhor voltar, vós estejais firmes. A nossa oração muitas das vezes tem se desviado do rumo correto, do rumo certo. A nossa oração é: Jesus, me prepara para a tua vinda. Jesus, eu preciso da tua ajuda, sozinho eu não posso. Mas se o Senhor estiver comigo, que o Senhor me revista da couraça da salvação, do capacete, aleluia, do Espírito. Deus vai te abençoar, creia. Por último, o que é que falta, meu irmão?
Senhor nos diz, acontecerão, capítulo 24, leia, por favor. Surgirão muitos escândalos, ódio entre irmãos. O Senhor nos diz ainda, traição e ódio hão de existir. Falsos profetas vão se levantar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irão esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, fulano pecou, fulano fez. Eu também, eu posso fazer porque fulano fez, não tem problema nenhum. Eu já falei aqui uma vez, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, tem muita coisa tirando pessoas da presença de Deus, é o tal do nada a ver. Está tudo correto, não tem problema sim, há requisitos. Leia o verso da passagem em nome de Jesus, para que você não seja barrado. Leia, a parte do Senhor já foi feita, acorda, em nome de Jesus. E o Senhor nos diz, e importa que este evangelho, esta palavra, seja pregado em todo o mundo, então virá o fim. Eu quero encerrar aqui. Nunca, nos dias de hoje, vimos o evangelho ser tão propagado. Estávamos acomodados, sabe? Sem trazer a palavra, não existia mais pregação na praça. Mas nesses últimos anos vimos pessoas saindo nas ruas evangelizando. Nesses últimos anos, o que nós temos assistido de live, pregações espalhadas por todo o mundo, podemos dizer, ora vem Senhor Jesus, hosana aquele que vem em nome do Senhor, hosana, ora vem Senhor Jesus. Cante comigo esta canção, serei breve, 5 minutos, nosso tempo não dá. Irmão, escatologia deve ser a nossa pregação daqui por diante. Se prepara, acorda você que está dormindo, porque o Rei está voltando, o Senhor Jesus está voltando. Aqueles que o receberam com alegria, lançaram seus ramos, estavam ali esperando. Há uma esperança, há uma salvação vinda dos céus. Aleluia. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo, Seu barulho já cessou. os cefeiros Os cefeiros lá no campo terminaram. seu labor. Sai a última notícia. Toda a terra É a volta do Senhor. é a volta. Cante em casa, me ajude. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta A trombeta está soando. está soando. O seu nome. O meu nome É o seu nome. a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Entendeu? Entendeu? O Senhor diz: ante a última trombeta, aquele que há de vir virá. E alguém pode até perguntar: meu irmão, como é que vai ser isso? Há 3 correntes, irmão, teológicas a respeito. Uns dizem que essa igreja antes da grande tribulação vai subir. Outros acreditam que em meio à tribulação nós seremos arrebatados. Já uma outra corrente acredita que depois da tribulação é que nós seremos arrebatados. Irmão, e qual deve ser então a expectativa da igreja? A expectativa da igreja é uma só: esteja preparado. Na tribulação, no meio dela, depois, esteja preparado. Não negue a sua fé, permaneça firme. Deus te abençoe.
em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, palavra muito abençoada. E nesse momento, irmãos, nós vamos orar, pedindo a bênção e a graça de Deus. Eu acabei de publicar aí na nossa linha de transmissão a conta para os depósitos, né? Que nós vamos orar. E eu quero que agora você, que vai abençoar a casa de Deus, e a gente precisa entender que todas as coisas, elas continuam no seu ritmo, de uma certa forma, normal. Ou seja, o ciclo da vida, né? As coisas da vida, em que você está sendo abençoado, Deus está te abençoando, você não está podendo, talvez, hoje estar na igreja, você talvez não está podendo hoje vir aqui na igreja, trazer o seu dízimo para ser consagrado, trazer a oferta para o pagamento do nosso prédio, da nossa nota promissória, mas Deus criou uma maneira de você fazer isso, de você fazer um depósito bancário, uma transferência bancária. Então você pode fazer isso agora. Eu vou orar consagrando a Deus, vou orar pedindo a bênção da prosperidade do Senhor na sua vida, e aí na sua casa você vai fazer isso, você vai consagrar a Deus o seu dízimo, você vai consagrar a Deus a sua oferta. Não deixe de abençoar a casa de Deus, não deixe de ofertar na casa do Senhor. Se hoje você estivesse aqui na igreja, o que é que você faria? Nessa hora você se levantaria, viria aqui na frente, depositaria a sua oferta no gasofilácio. Você não está podendo fazer isso dessa forma, mas Deus está dando você a condição de fazer de outra. Então agora faça dessa forma que Deus está te possibilitando fazer. Separa agora a sua oferta, seu dízimo, e aí para fazer o depósito, a transferência, nós vamos consagrar a Deus no nome de Jesus. Grande Deus e maravilhoso Pai, Senhor, Tu levantaste cada um desses irmãos e irmãs para serem, Senhor Deus, usados pelo Senhor para cuidar e abençoar essa igreja, para que essa igreja, Senhor Deus, seja abençoada por cada um de nós. Por isso que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem garantido para nós o nosso sustento, o Senhor tem garantido para nós os nossos recursos, o Senhor tem trazido sobre nós a sua bênção, para que nós possamos, nesse momento, abençoar a tua casa. Meu Deus, esse meu irmão, que se ele estivesse aqui na igreja hoje, ele estaria devolvendo o dízimo da sua casa, ele estaria trazendo a sua oferta para o pagamento da nota promissória, da compra do nosso prédio, ele estaria ofertando, trazendo sua oferta e colocando, lançando no gasofilácio. Mas hoje ele não está podendo fazer isso, essa minha irmã não está podendo fazer, mas o Senhor nos deu uma outra forma de fazer isso, uma outra maneira.